Mas é isso aí, galera, muito legal, muito feliz. Vamos abrir as nossas Bíblias então, no livro de Gálatas, no capítulo 2, a gente vai ler a partir do verso 11. Enquanto você abre aí Gálatas 2, 11, hoje nós vamos conversar sobre o legalismo e Paulo. Essa é uma semana onde nós temos sido desafiados em relação à nossa fé em Jesus. Não estou enxergando nada, deixa eu limpar meu óculos aqui. A nossa fé em Jesus, e essa fé, de alguma maneira, se relacionando com as nossas práticas e aquilo que nós temos feito. Então a gente vai olhar para esse texto aí, Gálatas, capítulo 2, a partir do verso 11, vai dizer o seguinte, tá bom? Gálatas 2, 11, diz assim: quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face, por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu. Portanto, como você pode obrigar gentios a viverem como judeus? Nós, judeus de nascimento, e não gentios pecadores, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Pessoal, eu gosto muito desse texto, eu gosto muito desse verso da Bíblia. Embora Gálatas, junto ali com Romanos, seja um dos textos de Paulo mais difíceis de a gente entender plenamente, de a gente olhar aquilo que Paulo estava querendo dizer. Tem muitos termos teológicos, né? Por exemplo, às vezes parece significar algo simples para nós, mas falar sobre justificação não é algo simples, né? Até porque Paulo vai dar a ideia que essa justificação ela vem pela fé. Mas ao mesmo tempo, Tiago vai dizer lá na sua carta que fé sem obras, ela é morta. E será que a justificação então vem pela fé, vem pelas obras? Existe uma relação difícil de a gente entender quando a gente lê a Bíblia, principalmente a carta de Paulo aos Gálatas. Mas ao mesmo tempo, quando Paulo se relaciona com essas igrejas, nós entendermos o que estava acontecendo em cada uma dessas igrejas é muito interessante para fazer sentido naquilo que nós vamos entender do texto bíblico que nós estamos lendo. Por isso, quando nós olhamos para esse texto, quando nós olhamos para Gálatas, quando nós percebemos o que está acontecendo aqui, algumas coisas começam a fazer sentido. Vamos lembrar que Paulo, ele vai dizer que ele era um dos maiores observadores da lei. Vamos lá comigo? No Antigo Testamento, o povo de Deus, Israel, tinha uma lei como nação. Nós, aqui no Brasil, temos a nossa lei, o nosso código civil, para nós andarmos, para nós sermos regidos, para nós sermos orientados. Essa é a nossa lei. É aquilo que o Código Civil brasileiro, aquilo que a Constituição diz. É a nossa lei. Israel, no Antigo Testamento, também tinha a sua lei. Também tinha as suas orientações, dadas por Deus, mas eles tinham as suas orientações como nação. E o que acontece é que, quando nós estamos no Novo Testamento, nós temos uma mistura muito grande entre judeus, os israelitas, os que são do povo de Deus, os que estão debaixo da orientação da lei de Deus,
E nós temos os gentios, que não são judeus, mas que convivem nesse mesmo ambiente. E ainda mais, quando nós estamos falando para fora de Jerusalém, como nós estamos fora de Israel, como na Galácia, esse é o caso, né? A igreja de Gálatas na Galácia, nós estamos falando de judeus e de gentios que estão convivendo juntos. Já com a história e a percepção sobre quem é Cristo tendo sido bem clara. Nós estamos falando aqui de mais ou menos uns 15 anos, eu estou sendo bem generoso, após a morte de Cristo. Então nós já estamos falando de uma história bem consolidada. O que Cristo fez pela humanidade na cruz era muito claro para os leitores desta carta. Então a gente tem judeus convertidos, nós temos gentios convertidos nessa igreja. E nós temos judeus sendo evangelizados por Paulo, e nós temos gentios também sendo evangelizados por Paulo. Esse é o rolê que está acontecendo aqui. E esse texto ilustra para nós um pouquinho disso que está acontecendo de uma maneira incrível. E eu gosto demais quando eu leio o texto bíblico e eu consigo fazer o quadro claramente na minha cabeça. Porque o que estava acontecendo aqui é o seguinte: estava lá, rolando uma rodinha, galera batendo papo, todo mundo conversando. Pedro estava ali naquela rodinha, Pedro estava conversando com o pessoal, ele estava lá em Antioquia, aqui, esse acontecimento aconteceu lá em Antioquia. Antioquia, a base do ministério de Paulo, de Barnabé, né, da onde saíram as viagens missionárias. Então, nesse contexto, Paulo fica muito bravo. O texto vai dizer que enfrentei-o face a face. Paulo enfrentou face a face Pedro. Sabe aquela encarada? Irmão, qual é? O que você está pensando? Hoje de manhã, encarada hoje de manhã. O time da igreja jogou hoje de manhã, pessoal. Foi pegada. Foi o que Pedro fez, foi o que Paulo fez com Pedro. Paulo chegou em Pedro e falou assim: irmão, o que está acontecendo? Por que você fez isso? O que aconteceu? Pedro estava na rodinha e vieram alguns da parte de Tiago, vieram alguns judeus na direção dessa rodinha, lá em Antioquia. E quando Pedro avista esses judeus vindo na direção dele, Pedro simplesmente se levanta e sai de fininho. E vai vazando. Por quê? Pedro, judeu, Pedro, israelita, tinha vergonha ou não estava querendo lidar com as implicações de por que ele estava sentado numa rodinha de gentios quando os judeus estavam vindo na direção dele. Pedro estava vivendo de aparência, Pedro estava com uma máscara, Pedro estava com uma atitude hipócrita. Pedro não queria ser identificado com os gentios que estavam ali. Então, na oportunidade que ele teve de se desvencilhar desse rótulo, Pedro simplesmente se levanta. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Circuncisão, né? A operação que todo judeu precisava fazer depois de 8 dias de nascimento. Então eram aqueles judeus que estavam vindo. E a primeira ideia que eu queria que a gente entendesse aqui é como o legalismo conduz a gente a viver uma vida de hipocrisia. Como essa prática de sermos legalistas, se puder passar para mim, Dani, como o legalismo conduz a gente para essa prática de hipocrisia. Legalismo nos torna hipócritas e não tem como nós fugirmos disso. Por quê? O que estava valendo para Pedro naquele momento? O que estava valendo para Pedro não era a fé que Pedro tinha. O que estava valendo para Pedro não era a importância que tinha o bom relacionamento que ele tinha com os gentios. O
que estava valendo para Pedro não era a oportunidade que ele tinha de proclamar o evangelho naquele ambiente onde ele estava. O que estava valendo para Pedro era a aparência que ele iria ganhar diante daquela situação. Ele estava se mantendo feliz e firme com os gentios enquanto ele estava na rodinha, mas aos judeus chegarem, ele já se levanta para não ser mal visto pelos judeus. Pedro estava vivendo de aparência. Pedro, como gentio, como judeu, ele tinha que cumprir a lei. Ele tinha que obedecer os mandamentos que a lei de Israel mandava, que a lei de Israel dizia para ele. Mas olha que tragédia. Tinham mais judeus na rodinha. E olha no verso 13, os demais judeus também se uniram a ele. Não sou eu que estou dizendo, Paulo que está dizendo. Também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até, olha como Paulo estava bravo, até, absurdo, né? Paulo está dizendo que até quem ele menos esperava que fizesse isso, que até o seu próprio discipulador, o seu próprio líder fez isso, que até Barnabé se deixou levar. Legalismo é todas as vezes que nós entendemos que a prática de uma moral, ela vem antes do estabelecimento da nossa ética. Legalismo acontece todas as vezes que nós entendemos que a prática da nossa moral vem antes do estabelecimento da nossa ética. Como assim, Tiago? Ética é aquilo que você tem por princípio e por valor. Isso é ético ou não é? Depende. Depende de como você moldou a sua ética. Depende de como que você cunhou, que você estabeleceu, que você estudou, que você preparou a sua ética. É provável e é de bom tom que todos nós aqui tenhamos a nossa ética estabelecida em princípios e valores cristãos. Então a nossa ética é desenvolvida em princípios e valores cristãos. Inclusive é muito interessante, porque quando a gente tem a oportunidade de falar em ambientes que é proibido falar do evangelho, né? Em escolas públicas, por exemplo, estaduais e públicas, né? Eu já tive algumas oportunidades de fazer isso. E a gente não pode falar, não pode pregar o evangelho abertamente, né? Então o que a gente faz? A gente tem uma tendência a tentar pregar valores, princípios cristãos para que se molde uma ética. E não ao contrário. Falar de valores morais que norteiem. Tiago, não estou entendendo a diferença. Sabe por que você é contra ou não o aborto? Por causa do teu valor e princípio ético que você tem pré-estabelecido. Porque se você não tem nenhum valor e princípio ético estabelecido, é só legalismo e moralidade. Quando você vai dizer para alguém que você conheceu na rua, na tua faculdade, no teu trabalho, que ele não pode fazer tal coisa, você não está ensinando um princípio e um valor ético para essa pessoa. Você está moralizando a vida dela, fazendo com que ela faça as mesmas atitudes que você. Só que já parou para pensar que a ética dela não está necessariamente baseada, fundamentada em princípios e valores cristãos? Você chegar para um colega seu, uma amiga sua, e dizer que homossexualismo é errado, segundo quem? Porque só falar para alguém que ele não pode ser homossexual é simplesmente uma tentativa de moralização da sociedade. Você está pegando a sua moral, a sua prática e está exigindo que as pessoas pratiquem as mesmas coisas que você. Só que eu te pergunto, baseado em quê? Porque se não for baseados em princípios, valores éticos, se não for fundamentado antes com uma ideia de valores e princípios cristãos, a gente não tem o porquê viver isso. E o que Pedro estava fazendo?
Pedro estava moralizando aqueles gentios. Ele simplesmente pegou a máscara de hipócrita dele e disse: eu sou judeu, não me misturo com gentil, mas eu estava aqui até agora. Não, mas eu tenho que agradar, eu tenho que mostrar para todo mundo que eu faço as mesmas coisas daquele grupinho que está subindo a rua ali. Não posso ser encontrado fazendo algo diferente do que eles fazem. Por quê? Qual é o teu princípio, valor ético sobre isso? Tá, Tiago, mas então, qual é a solução para isso? Como eu me livrar dessa atitude de Pedro? Como eu me livrar dessa atitude moralista, dessa atitude hipócrita que Pedro teve? Como me livrar dessa máscara, dessa aparência? Como me livrar dessa coisa de que tipo, eu vivo, faço o que eu faço porque eu sou crente? Como me livrar desse estereótipo? Como me livrar dessa fala que muitas vezes machuca, que muitas vezes incomoda, que muitas vezes afasta você do privilégio de proclamar o evangelho para as pessoas? Já parou para pensar que toda condenação, que todo estabelecimento de moral que você impõe sobre alguém que não conhece a Cristo, te deixa mais longe de mostrar Cristo para essa pessoa do que você estava antes? Mas Tiago, que horas que vai fazer sentido? Que horas que a gente vai lidar com o pecado? Que horas que a gente vai lidar com o que é certo e o que não é certo fazer? Quando os mesmos valores éticos e princípios forem iguais. Quando a regra de fé, quando a mesma ideia de futuro for a mesma. Antes disso não faz sentido algum nós exigirmos isso das pessoas. Não faz sentido nenhum. Vamos falar da agenda moral do nosso ambiente político hoje. Quem é de direita é mais conservador na sua moral. Só. Quem é de esquerda é menos conservador na sua moral só. Quem diz, quem sabe o motivo pelos quais pensa-se o que pensa, impõe-se o que se impõe, é só uma tentativa legalista, hipócrita, porque eu sou de direita ou de esquerda, eu sou a favor ou contra o aborto, eu sou a favor ou contra a maconha, as drogas, eu sou a favor ou contra a união estável. Não, gente. Se não for estabelecido, se não for pensado, se não for delimitado através daquilo que eu creio, daquilo que eu escolhi para a minha história, não faz sentido algum. Sabe por quê? Porque nós não somos aquilo que nós fazemos. Nós somos aquilo que cremos. Como assim, Tiago? Olha o que diz o 14. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, eu declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentil e não como judeu. Portanto, como pode obrigar os gentios a viverem como judeu? Ô Pedro, você é judeu, cara. Você nem vive como judeu. Faz tempo que você não cumpre a lei. Faz tempo que você já não está no contexto de Israel. Por que agora você vai ficar obrigando os gentios a viverem como judeu? Existia uma briga, né? Se o gentio, depois que se convertia, ele tinha que se circuncidar ou não. Por que, Pedro, você vai ficar impondo isso para as pessoas? Nós, judeus de nascimento, aí Paulo se inclui. Lembra? Paulo já disse, ele era um dos observadores mais assíduos da lei. Nós, judeus de nascimento e não gentil pecadores, ele só está fazendo uma diferenciação. Ele não está tipo assim, eu sou bom e eles ruins. Não, ele só está se diferenciando. Nós somos algo e eles são algo, tá bom? Sabemos que ninguém, se nós, os judeus, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei,
mas mediante a fé em Cristo. Paulo está dizendo, sabemos que a justificação, que o céu, que a nossa salvação, não vem por parte daquilo que nós fazemos, mas sim por causa daquilo que Cristo fez. Nós não somos salvos porque eu sou bonzinho, nós não somos salvos porque eu não falo palavrão, nós não somos salvos porque eu tenho uma moral correta. Nós não somos salvos porque eu sou militante de uma agenda moral conservadora. Não! Não somos salvos por causa disso. Mas mediante a fé em Cristo. Assim nós também cremos que em Cristo Jesus, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Justificado, gente, palavrinha significa o seguinte, ser declarado justo. Ninguém será declarado justo pela prática da lei. Vamos pegar para nós hoje? Ninguém será declarado justo pela prática de uma moral cristã. Posso te dizer uma coisa? A coisa mais burra que você tem para fazer na sua vida é viver como um crente, sem ter se encontrado com Cristo. Porque você está se esforçando todos os dias para fazer algo que você não vai conseguir. E que você está fazendo pela sua própria força. Porque não tem ninguém para te ajudar. Por isso que talvez vir à igreja para você é tão maçante, tão chato. Por isso que conviver com um crente para você, meu Deus, meus amigos, na faculdade é muito melhor. Por isso que talvez não faça sentido nenhum perder o final de semana na igreja servindo. Por isso que talvez não faça sentido nenhum você abrir mão de recursos, você abrir mão de tempo, você abrir mão de alguns prazeres que têm a ver com o nosso corpo, para honrar e glorificar o Senhor. Não faz sentido para você. Sabe por quê? Porque são só um conjunto de práticas morais. É só a gente pegar a cartilha e ver tudo que pode, tudo que não pode, e a partir de agora, olhamos tudo que pode, o que não pode, eu faço tudo que pode e não faço o que não pode, e achar que isso é ser cristão. Passa para mim, Dani. Por isso, a solução para essa vida hipócrita, essa vida moralista que a gente vive, a solução para isso é se encontrar com o Evangelho. A solução para isso é colocarmos os óculos do Evangelho e enxergar o mundo a partir da ótica do Evangelho. Pessoal, a gente não precisa se esforçar muito para entender. Qual é o bem mais precioso para um cristão? É a vida. O que a gente precisa pensar com relação ao aborto? A gente tem que pensar na vida. Ponto, acabou. A vida de quem? Todas. Todas as vidas. Mas uma em detrimento da outra? Não, não é uma em detrimento da outra. Porque uma tem a vida inteira para se consertar. A outra não vai ter. É a vida. Ponto. Mas por quê, Tiago? Porque teve uma pessoa que mesmo sem ter feito nada, nunca fez nada de errado, morreu de forma espontânea por causa de todas as vidas. O Evangelho é a solução para tudo. O Evangelho é a lente pela qual nós olhamos para todas as coisas. Ah, Tiago, mas não é errado ser homossexual, não é errado se prostituir, não é errado viver em imoralidade? É. A Bíblia diz para a gente que é. Mas o que Jesus fazia com essas pessoas? O que Jesus fazia com essas pessoas, gente? Sentava na mesa
com elas. O que a gente quer fazer? A gente quer moralizar as pessoas antes de elas entrarem na igreja. Não é nosso papel. Quem produz santidade em alguém não somos nós. Quem produz santidade em alguém é aquele que escolheu salvar esse alguém. Por isso eu te digo, relembre aí, tudo que você já disse para um não cristão que era errado ele fazer. E pense, quanto tempo você perdeu da sua vida fazendo isso. E o quanto você afastou pessoas de conhecerem a Cristo Jesus. Porque Jesus não falava para as pessoas posso sentar para jantar com você? Pode, Jesus. Rapidinho. Você pode só parar de ser gay primeiro antes de eu sentar para comer com você? Não. Jesus não fazia isso. Não está gravando hoje não, né, Juarez? Está gravando? Que bom. Não precisa editar, não. Está ótimo. Mas Jesus não fazia isso. É claro que eu estou dizendo para todos nós aqui, que o Evangelho transforma a vida das pessoas. Mas sem o Evangelho, nada será transformado. Nada será transformado. A solução para isso é o Evangelho. Por isso que esse Evangelho, ele nos faz vivermos uma vida justa. Pode pôr o último para mim, Dani. O Evangelho faz nós vivermos uma vida justa. É isso que nos conduz. O legalismo, ele é diferente de uma vida justa. A gente precisa se identificar com essa verdade. A transformação que acontece quando nós nos conhecemos, quando nós conversamos sobre o Evangelho, é vivermos uma vida de justiça. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei que eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Preste atenção, a nossa vida não é para se fazer justiça. Nós não somos nenhum vingador. Nós não somos. Tá massa, hein? Não sei se vocês estão assistindo o Daredevil Renascimento, mas vale a pena. Nós não somos o justiceiro também. Nós não somos. Estou dando spoiler, desculpa, parei. Isso, mas fica sem dar spoiler, Jonas. Nós não somos. O nosso objetivo não é fazer justiça através da lei. O nosso objetivo é, através do Evangelho, vivermos como justos. Consegue entender a diferença? Viver como alguém justo é diferente de vivermos como um legalista. Porque um legalista, ele quer impor a sua justiça para que os outros vivam como ele vive, sem a reflexão da moralidade e da ética. Tá aí uma ótima aula para a gente fazer um dia, uma palestra assim, 2, 3 horas, só para falar sobre ética e moral aqui na igreja. Ia ser muito legal. O que nós fazemos então? Nós não impomos a nossa justiça sobre as pessoas. Nós vivemos como justos. Como que eu luto contra a homossexualidade, gente? Vivendo como um justo. Como um justo. Como eu vivo como um justo? Um homem sendo o melhor homem do planeta. Mulheres sendo as mulheres incríveis que vocês podem ser. Tiago, como eu estou combatendo isso? Estou combatendo isso porque nós vamos mostrar para todos o privilégio que é homens, de ser homens como a Bíblia diz para sermos.
o privilégio e a alegria que é mulheres serem as mulheres que a Bíblia pede para que vocês sejam. E assim com qualquer outra coisa. Nosso desafio através do Evangelho é vivermos uma vida justa e não impormos a nossa justiça sobre os outros. Última coisa que eu queria deixar com a gente é que muitas vezes falamos sobre legalismo fora da igreja, né? Falamos sobre essa imposição que eu passei praticamente a mensagem toda falando de impor sobre a vida do não crente uma moral que eu tenho através de reflexão que eu já fiz sobre a minha ética cristã. Mas eu queria que a gente pensasse também um pouquinho sobre legalismo que muitas vezes nós vivemos aqui dentro da igreja. Vou falar 3 vezes para nós não esquecermos disso, tá bom? Eu não estou abaixando a régua da nossa santidade. Eu não estou abaixando a régua da nossa santidade. Eu não estou abaixando a régua da nossa santidade. Mas eu queria que você entendesse o seguinte. Eu queria que você entendesse que você, pela vida cristã que você vive, você não é melhor do que ninguém. Você, na verdade, se você vive uma vida cristã incrível, aquilo que você tem para fazer é o seguinte: se colocar debaixo dos pés daqueles que estão ao seu lado, para que aqueles também possam viver a mesma vida justa que Deus tem te permitido viver. Igreja não é lugar de caras e bocas. Igreja não é lugar de... Porque quando eu faço a carinha, quando eu faço a boca, eu estou dizendo, ele não é tão bom quanto eu. Ela não é tão boa quanto eu. Eu sou melhor, eu mereço mais. Eu tenho mais direitos. Não, gente. O único direito que você tem é de passar a sua eternidade longe de Cristo, no inferno. Graças a Deus, pela infinita misericórdia dele, ele mandou Jesus para mudar esta realidade e te permitir viver a vida justa que você tanto tem se empenhado a viver. Feche seus olhos. Vamos orar? Eu queria que você refletisse um pouquinho nas realidades de uma vida legalista, uma moralização, aquilo que a gente conversou hoje. E talvez você se encontre em algumas circunstâncias que eu tenho para te dizer aqui. Talvez você está aqui e você tem sido vítima de uma moralização, vítima de uma imposição de justiça sobre a sua vida. Dedos têm sido apontados para você. Você tem sido obrigada a viver um padrão de vida, não porque você crê nesse padrão de vida, mas você tem se sentido obrigado a viver um padrão de vida porque, se você não fizer tal coisa, se você não fizer tal coisa, para cantar no louvor tem que viver assim, para ir no ministério infantil tem que fazer assim, nessa casa aqui, se você tem o meu sobrenome, você tem que viver desse jeito. E tem alguém oprimindo você, tem alguém machucando você, tem alguém impondo sobre você uma moral que não tem nada a ver com a verdade do Evangelho. E talvez, se hoje você está nessa circunstância, você tem sido uma vítima dessa relação. Eu queria que você, aí no seu lugar, orasse a Deus. Faça Deus, me liberta dessa realidade, por favor. Pergunte para Deus o que você pode fazer. Pergunte para Deus como mudar essa realidade. Nessa oração, peça coragem a Deus para você vir falar comigo. Para você marcar um horário essa semana para a gente conversar. Eu quero te dar um abraço. Eu quero dizer que existe uma vida de liberdade
que o Evangelho de Jesus te dá. E é só com Jesus que você pode viver isso. Talvez você não seja a vítima, talvez você seja o agressor. Talvez você tenha imposto a sua moral sobre as pessoas. Talvez você tenha dito para você mesmo: eu sou bom pra caramba. Que absurdo isso que as pessoas fazem. Você tem sido o cavaleiro paladino templário da santidade dos outros. E talvez hoje à noite seja um momento para você pedir perdão. Perdão, Deus, pelas pessoas que eu tenho machucado. Perdão, Deus, pelas pessoas que eu tenho abusado. Perdão, Deus, pelas pessoas que eu tenho oprimido. Comece a levantar o nome dessas pessoas aí no seu coração. Comece a perguntar maneiras e estratégias de você ir conversar com essas pessoas. De você mostrar para essas pessoas que elas também podem viver uma liberdade em Cristo Jesus. Mas talvez hoje à noite seja um tempo de você pedir perdão por isso. E por último, eu queria te dizer que talvez você nem é vítima e nem é agressor. Você é alguém que nunca se encontrou com Jesus. E hoje está fazendo sentido. Hoje você vive aqui e pensa assim: ué, o que eu ouvi hoje não tem nada a ver com os crentes que eu imaginava que era ser crente. Se não é, o que é então? Talvez você está curioso, você está curiosa. Quem é esse Jesus que morreu numa cruz para perdoar os meus pecados, mesmo sem eu ter pedido para ele fazer isso? Mesmo sem merecer, ele ainda de forma gratuita e espontânea, ele se deu por mim. Quem é esse Jesus que me ama tanto assim? Quem é esse Jesus que está disposto a sentar na mesa comigo, mesmo eu sendo essa pessoa que eu sou? Talvez hoje você quer tomar uma decisão por Jesus, você quer viver para Jesus, você quer dizer o que Paulo disse aqui no capítulo 2, no verso 20, que já não é mais ele quem vive, mas que Cristo vive nele. Se esse é o seu caso, então faça uma oração onde você está. Deus, eu quero te encontrar. Não só faça essa oração, mas também tome coragem para conversar com alguém sobre isso. Tome coragem para dizer para alguém que você está tomando essa decisão hoje à noite. Quem sabe tome coragem para vir falar comigo e dizer: pastor, eu quero conversar com você. Que em nome de Jesus, não tenhamos mais nessa noite nem vítimas de um legalismo, uma hipocrisia, nem agressores, hipócritas e legalistas, e nem pessoas que não conhecem o Cristo verdadeiramente. Vou orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela oportunidade que a gente tem de abrir a Tua Palavra, de conversarmos contigo. Obrigado, Deus, pela oportunidade que temos de entendermos aquilo que Paulo escreveu. Obrigado, Deus, pelo exemplo que Paulo deu aqui ao repreender Pedro. Obrigado, Pai, pela ideia de que aprendemos que a solução para essa vida é sempre será o Evangelho. Obrigado, Pai, porque o Senhor não ficou morto naquela cruz, o Senhor ressuscitou, venceu a morte, para que tenhamos plena certeza de que nós também temos essa vitória garantida. Nós chamamos muito, Deus, e nos ajude a vivermos uma vida justa, não impondo a nossa justiça sobre as pessoas, mas que a nossa vida justa e a pregação do Evangelho influencie cada vez mais pessoas a viverem essa mesma vida de justiça que temos vivido. Em nome de Jesus. Amém. Amém, gente? É isso? Semana que vem